bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Vamos trazer algumas informações sobre clube empresa, depoimentos importantes aí de Adriano Mendes e Luiz Melo, que são as pessoas que cuidam da parte financeira do Vasco. E também vamos trazer informações de um documento vazado, um relatório entregue por Alexandre Pássaro à diretoria do Vasco, que a UOL Esportes teve acesso. Segundo esse relatório, o Alexandre Pássaro alega ter deixado lucro de mais de 77 milhões de reais ao Vasco no período da sua passagem do comando do departamento de futebol. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas informações. Passou a vinhetinha, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente também lá no Instagram, dou bastante informação por lá. Inclusive pintou um golaço aí, dá uma olhadinha lá nos stories do Instagram. E você que ainda não é inscrito no Futebolaço Podcast, na semana que vem nós estamos retornando aí com as nossas entrevistas e tem uma galera de peso colando lá. Você que não é inscrito ainda no Cortes do Futebolaço Podcast, se inscreve lá também, que os melhores momentos da nossa resenha você vai poder assistir por lá. Bom, a parada é a seguinte, o Globoesporte.com colheu depoimentos e teve uma entrevista com o Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, e também com o Adriano Mendes, que é o vice-presidente de finanças do Vasco, conversaram um pouco ali sobre a questão do clube empresa e de algumas situações. Segundo o Adriano Mendes, o Vasco vai ter um investimento ainda maior para a temporada agora de 2022. E o Rodrigo Capello, que é especialista em finanças de clube, foi dando seus palpites e suas opiniões sobre essas coisas que foram discutidas no programa do Globoesporte.com. Eu gostaria de dividir com vocês. Outros 3 rebaixamentos, o Vasco sempre voltou no ano seguinte, né? Só que dessa vez vai repetir de ano de Série B, que significa menos dinheiro para o clube, né? E aí, diante disso, como faz para voltar à elite com tantos problemas financeiros? Dia 10 de novembro. Termina na Colina. O Vitória faz 3-0 sobre o Vasco. Ali acabavam as chances matemáticas do Vasco subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Frustração para os jogadores, para a torcida e para o departamento financeiro do clube. Foi ruim? Foi. Perdemos receita, perdemos. De cota de TV, aproximadamente 70 milhões. E esse é o grande desafio para o clube no ano que vem. Equilibrar as finanças com um time de futebol disputando a Série B. O primeiro desafio dessa diretoria do Jorge Salgado era equacionar as dívidas, organizar um cronograma de pagamento. E isso eles conseguiram avançar. Graças a um acordo com o governo, as dívidas tributárias foram organizadas. Então, muito provavelmente que em 2022, nosso plano é deixar essa era de atraso de qualquer natureza do Vasco para trás. O difícil daqui em diante é, para pagar essas dívidas, precisa arrecadar mais. O planejamento para gerar receita pode passar pelo Maracanã. O Vasco estuda participar do processo de licitação do estádio. Com mais lugares disponíveis para o torcedor, pode criar novas modalidades de sócio. Outra maneira de criar receita: venda de jogadores. Quando você olha para as linhas de receita, televisão, patrocínio, sócio-torcedor, bilheteria, nenhuma delas você consegue um monte de dinheiro de uma vez, no volume que é necessário para arcar com grandes problemas financeiros. Aí a transferência de jogador acaba sendo a corda de salvação. Se a gente tiver a oportunidade de vender os jogadores, isso vai acontecer, porque é uma forma de você também aumentar a sua receita. Então eu tenho que potencializar as receitas sabendo que a receita de televisão não vai ser uma de Série A. Porque o único jeito de conseguir 30, 40, 50 milhões, como aconteceu com a venda do Thales Magno para os Estados Unidos, é assim. O Vasco pretende aumentar a folha salarial no ano que vem para 75 milhões de reais. Esse ano foi em torno de 67, 68. Então, assim, essa é a folha do clube, sempre aumentando e sempre aumentando, volto a falar, no futebol. No início da semana, a direção fez um pedido para o Conselho Deliberativo aprovar a constituição do Vasco em clube empresa. Ela é totalmente profissionalizada por lei. Então, você já de cara, você dá um aumento de nível no principal problema do clube nos últimos 20 anos. Você bota uma gestão profissional. O Vasco da Gama S.A., ele não vai estar sujeito diretamente às nuances políticas e guerra política que vão continuar tendo na associação. Ele traz novos investidores. É um negócio casado, bom para todo mundo, com as regras muito claras. Mas quando a gente olha para o que o investidor costuma procurar,
né? Ele procura retorno para investimento. E aí a gente tem que lembrar que o Vasco é um clube que está endividado em 830 milhões de reais, que mesmo depois de renegociações ele vai dedicar uma boa parte do seu dinheiro para pagar essas dívidas. Então é muito difícil para o investidor se interessar pelo Vasco. Para o Vasco, resultado dentro é resultado fora de campo também. A recuperação do clube, financeira, administrativa, esportiva, ela tem que passar pela volta para a primeira divisão, porque é só assim que o Vasco vai ter mais dinheiro entrando no caixa. Sem dinheiro não tem solução para o Vasco. Todos os ajustes que estão sendo feitos dentro do Vasco têm uma razão de ser, tem um norte, que é vamos melhorar o Vasco estruturalmente, economicamente, para que quando realmente a gente engatar no trilho, esse voo seja mais longevo e que a gente consiga fazer com que o Vasco seja o campeão que todo mundo está acostumado. Bom, vamos falar agora dessa situação toda aí. O documento foi vazado, publicado pela UOL Esporte, e o Vasco da Gama confirmou a existência dessa documentação. O documento é verídico e o Vasco apura como foi que esse documento vazou para fora. E a situação é a seguinte: Alexandre Pássaro disse que em sua gestão de 11 meses no Vasco, ele deixou lucro na casa de 77 milhões de reais nos cofres do Vasco da Gama. Eu vou trazer para vocês um pouco mais de detalhes, mas antes, você que me acompanha todo santo dia aqui, porque você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Quem baixa o OneFootball não tem como mais ver sem, porque nela você tem notícias do futebol brasileiro, sul-americano, europeu, e ainda pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. E ainda pode personalizar o aplicativo, com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Segundo o Alexandre Pássaro, ele conseguiu negociar o Thales Magno e também o Arthur Salles. O Vasco teve um lucro aí de 86 milhões de reais com esses jogadores. Foi investido na aquisição de Matias Galarza, MT. O Vasco fez alguns investimentos no departamento de futebol, comprando um software e algumas situações importantes. Teve um gasto ali na casa de 9 milhões de reais. Com isso, o Alexandre Pássaro diz que a passagem dele ao Vasco deixou um lucro na casa de 77 milhões de reais. E olha, muitas das coisas que foram colocadas no relatório é de se ficar de queixo caído. Como, por exemplo, o Vasco não tinha uma fábrica de gelo, tinha que pagar 150 reais todo dia para um motoboy levar gelo lá no CT do Almirante. As marcações dos campos eram feitas de maneira incorreta, quase o dobro da medida correta de um círculo central. O Vasco alinhou os cortes do CT, inclusive a padronização dos contratos, seja por produtividade ou até mesmo a questão de padronização de contrato. Os meninos da base, quando viam, por exemplo, cada jogador negociava individualmente um valor e um contrato. Agora o Vasco tem um padrão para todos os jogadores. Então tá bem interessante tudo que o Alexandre Pássaro fez no departamento de futebol. Ele só não mencionou nesse relatório dele que na sua gestão, na retinha final, o Vasco foi rebaixado, e também no departamento que ele montou e ele contratou os jogadores, o Vasco não subiu. E o Vasco perdeu 70 milhões de televisão para o ano que vem e também para a temporada 2020 para 2021, o Vasco também perdeu esses 70 milhões. Então, se você considerar os 77 milhões de reais que ele colocou aí nas ações que ele teve no departamento de futebol do Vasco, e esses 140 milhões. O primeiro não dá nem para botar na conta dele, porque quem montou o time foi o Alexandre Campelo. Ele tem culpa também numa parcela menor, porque ele era o diretor executivo na reta final, assim como o Jorge Salgado e sua cúpula também. Mas essa temporada, a Série B é toda na conta dele. Então, se ele acha que deixou 77 milhões, tu já tira os 70 milhões da cota de televisão, patrocínio e outras verbas que você ganharia mais estando na Série A. Faltou ele mencionar isso aí, mas tirando essa parte, eu vou deixar com vocês aí o levantamento feito por Alexandre Pássaro, que vazou, mas está bastante interessante. E dá pra ver como o Vasco era bastante de uma várzea. Inclusive, funcionários do Vasco tinham que pegar senha com funcionários de outros clubes para poder ter acesso a alguns softwares, porque o Vasco não pagava. Inclusive, um deles foi comprado pelo Vanderlei Luxemburgo, quando ele passou no Vasco na última temporada. Reativação da ferramenta Y-Scout, essencial para avaliar jogos e jogadores, que havia sido cortada por falta de pagamentos antes de sua chegada. Os funcionários usavam senhas emprestadas gentilmente por outros clubes.
Reativação da ferramenta First Beat, que mede dados físicos e cardíaco, que estavam sem pagamento da licença e sem utilização, que havia comprado o software em 2019, foi o técnico Vanderlei Luxemburgo. Aquisição de máquina de gelo no CT, algo que não estava em funcionamento. Até então, era pago um valor diário de R$ 150 para um motoboy entregar gelo no local. 4 meses de salários e imagem em atraso, quando o executivo chegou. Gramados do CT fora dos padrões, com marcações erradas. O círculo central com o dobro do tamanho, por exemplo, e nenhum processo de corte, adubação e descompactação. Criação de um departamento de análise de mercado, algo que não existia. Treinos passaram a ser filmados pela comissão técnica, algo que não existia. Sistematização e organização dos processos internos. Anteriormente, era feito aleatoriamente, sem uma organização desenhada. Definição de contratos particulares para todo e qualquer atleta funcionário do futebol. Antes eram só os formulários CBF. Padronização de multas de saída dos atletas. Antes era definido de acordo com a negociação. Contrato de trabalho com inúmeras obrigações de comportamento dos atletas, com orientação de conduta em assuntos de diversidade de gênero e racismo. Antes nada existia. Implementação de contratos de produtividade e as metas padrão para todos os atletas do profissional. Definição junto à base dos valores padronizados de salários e produtividade para atletas em formação. Antes, os valores e produtividade variavam de acordo com a negociação. Contratação e manutenção de software necessários para o funcionamento de um departamento de futebol, como o iScout e First Beat. Antes, as licenças não estavam pagas e os profissionais tinham que usar usuários de outros times que emprestavam. Definição de processos internos nas áreas de análise de desempenho e análise de mercado, como datas e horários limite, envio de material pós-jogo ou formatação padrão de ficha de análise de jogador, conforme mapa de processos. Criar rotina de análise de mercado no CT, o que antes não existia, conforme mapa de processos. Reestruturação completa de profissionais e processos na parte da preparação física, reformulando a estrutura da academia e processos conforme mapa de processos. Parametrização de dados estatísticos como GPS, percentuais de gordura e massa corporal. Mudança de toda a estrutura interna do centro de treinamento, com troca de salas, materiais, definições de áreas, etc. Reformulação da assessoria de imprensa, definindo junto à respectiva vice-presidência os processos e formas de trabalho, tendo atualmente um alinhamento completo, conforme mapa de processo. Contratação de software interno para comunicar as respectivas áreas de cada evento acontecido no CT e registrar e armazenar o histórico de atividades. Melhora considerável dos gramados do CT, diminuindo inclusive a reatividade do solo, que causa lesões. Antes, os gramados eram mal cuidados, tendo sido rejeitado como o centro de treinamento da final da Libertadores de 2020. Evolução em diversas obras no CT, de forma a aprimorar a qualidade da estrutura. Instalação de lavanderia no CT. Antes, o ônibus do clube ia e voltava de São Januário todos os dias para levar e trazer roupas de treino. Mapa de processo e fluxograma do departamento. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que você acha de toda essa situação. Para ser o diretor executivo de futebol, o Pássaro se mostrou incompetente. Mas, de fato, parte de contrato, estrutura, disso aí, todo mundo elogiou muito o trabalho dele. Ele poderia ser um grande auxiliar, esse coordenador que tanto se fala hoje que o Vasco está buscando, junto com um grande executivo, com o Alexandre Matos da vida, com o Rodrigo Caetano, com o Marcos Braz do Flamengo, com algum grande cara desse aí, e ele ser um complemento e ajudar nessa parte mais burocrática e administrativa. Ele sendo o grande cabeça, o diretor executivo, para tocar o departamento, não foi suficiente. Erro, mais uma vez, da diretoria do Vasco, porque colocou ele em toda essa situação. Ele poderia ser um bom complemento,
mas ele ser o cabeça não funcionou. Essa é a minha opinião, mas quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Amanhã de manhã bem cedinho eu chego com mais informações. Valeu, fui!